Bem, pessoal, como eu já havia prometido no vídeo anterior, a 15ª questão já será resolvida agora nessa questão. E eu digo mais, não só a 15ª questão, como a 17, que talvez foi assim, digamos, a segunda ou a terceira questão mais solicitada por vocês nessa bateria de razão e proporção. Lembrando que já discutimos o módulo 1, que tratava de quê? Regra de 3, aquela partezinha de regra das torneiras, regra de sociedade. Já discutimos o módulo 2, que era noções básicas de matemática financeira e porcentagem. E agora estamos no módulo 3, que é razão e proporção. Fechado? Beleza. Bem, antes de passar para a 15ª questão, eu tenho que lembrar vocês de uma propriedade de proporção que, infelizmente, às vezes a gente não usa tanto. Eu gostaria que fosse usada mais vezes, e por isso eu vou estar batendo na tecla e chamando a sua atenção para cá. Por quê? Porque essa propriedade, diga-se de passagem, que ela vai ser usada quando? Quando você sentir que a questão travou. Quando você tiver a noção de que, ixi, rapaz, não tem mais nada para fazer, você vai lembrar, caramba, tem aquela propriedade, então é aqui que eu vou conseguir desenrolar a questão. Então, ela é a tua salvação em várias questões. Qual seria? Quando você tiver a proporção A está para B, assim como C está para D, você pode, sem nenhum problema, criar mais uma razão. Ou seja, você pode acrescentar mais uma divisão aqui ao lado. Como é que ficaria, Tiago? Você vai simplesmente somar a parte de cima e afirmar que ela está para a soma da parte de baixo. Então, prestem bem atenção. A está para B, assim como C está para D, assim como a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos seus quê? Consequentes. Inclusive, essa propriedade tem no nosso material. Vai lá dar uma olhada, chama a atenção, passa lá um marca-textozinho para você não esquecer dessa propriedade, que ela vai fazer com que a questão 15 fique bem fácil para vocês. Vejamos. A 15 diz, se x, y e z são números reais não nulos e x está para y, assim como y está para z, assim como z está para x. Aí ele continua. Então a expressão xy mais yz mais xe dividido por x mais y mais z, tudo isso ao quadrado, é igual a... Pense numa sensação ruim. A questão só tem letra e todas as respostas são valores numéricos. E aí? Oh, caramba, estou preocupado. Como é que eu vou transformar essa questão em um resultado? Vou ter calma. Antes que alguém pergunte, Tiago, um produto notável? Eu vou ter que saber produto notável nessa questão? Não. Esqueça isso, esqueça. É perda de tempo. Vamos para cá. Lembra da propriedade? Que tal usarmos aqui? Como é que vai ficar? Eu vou simplesmente pegar e somar a parte de cima, x mais y mais z, afirmar que eu posso fazer essa divisão pela soma da parte de baixo, sem nenhum problema. Se eu somar a parte de baixo, vai ser x mais y mais z. Que maravilha! Pessoal, x está para y, assim como y está para z, assim como z está para x. Assim como a soma da parte de cima, está para a soma da parte de baixo. Uma maravilha! Eu consegui descobrir uma divisão perfeita. Quando você encontra essa divisão, olhe que a parte de cima e a parte de baixo deu a mesma. Portanto, essa divisão dá quanto, pessoal? 1 é o valor dessa divisão. Mas espera aí. Então quer dizer que x sobre y vai ser igual a 1. Y sobre z vai ser igual a 1. E que z sobre x é igual a 1. Oh, maravilha! Pessoal, x sobre y é 1. Y sobre z é 1. Z sobre x é 1. Tudo ótimo, tudo perfeito. Está aqui passo a passo sem nenhum problema. E agora eu te pergunto, quais são as conclusões que vocês iriam tirar? Multiplicando em cruz, que o x é igual a y.
Multiplicando em cruz, que o y é igual a z, porque z vezes 1 dá z. E que o z é igual a x. Ou seja, essas divisões me dá mais uma proporçãozinha aqui. Quando eu encontro a parte de cima com a parte de baixo, números iguais, porque a soma de cima e de baixo são iguais, eu concluo que a divisão dá 1. Aí eu faço esse igual a 1, esse igual a 1 e esse igual a 1. Chegamos em x igual a y igual a z, z igual a x. Pessoal, se o x é igual a y, se o z é igual a x e o z é igual... Aliás, o y é igual a z e o z é igual a x, x igual a y igual a z, z igual a x. Eu te pergunto, qual é a conclusão que você tira? Que o x é igual ao y e que o y é igual a z. Que o x é igual a y e que o y é igual a z e que o z é igual a x. Conclusão: x, y e z são todos o quê? Iguais. Ah, o Tiago está dizendo que todo mundo é 1. Eu não disse isso não. Eu disse que o x, o y e o z eram números o quê? Iguais. São iguais. Qual é a conclusão então que eu tiro? Ainda existe a necessidade de trabalhar aquela divisão que a questão está pedindo. Ainda existe necessidade de trabalhar com essa divisão com 3 variáveis? Não. Eu posso escrever apenas uma. Porque são todas iguais. Então como é que vai ficar? Bem, eu posso simplesmente escrever todo mundo em função de uma. Cabe a você escolher x, y, z para você usar como sendo a base única daquela divisão, daquela razão. Pessoal, se você quiser o x, fica com x, com y, com z. Escolha. Eu vou fazer com x. Todo mundo agora vai virar x, porque eles são iguais. Então como é que fica? X vezes y, que também é x, mais o y, que é x, vezes o z, que é x, mais o x vezes o z, que é x. Tá aqui, ó, todo mundo igual. Deixei só o x. Quando eu vou para a parte de baixo, fica x mais y, que é x, mais z, que é x ao quadrado. O que é que eu vou ter então na parte de cima? A parte de cima vai ficar x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado. A parte de baixo vai ficar x mais x mais x, 3x ao quadrado. Se você olhar com calma, você vai ter o que em cima? X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. Ó, 3x ao quadrado. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado. Eu posso agora comemorar mandando x ao quadrado embora. O x ao quadrado, ó, em cima e embaixo simplifica. Quando eu vejo 3 dividido por 9, eu posso simplificar. Chegamos então a 1 sobre quem? 3. Então 1/3 seria o resultado. Simplificando o 3 com o 9, dividindo em cima e embaixo por 3, eu chego a 1/3. E qual seria o item correto dessa belíssima questão? O item C. Pessoal, olha que questão maravilhosa. A propriedade do teu refúgio. Jogou, concluiu que eram iguais, deixou todo mundo em função de uma única letra, matou a questão, 1/3 como resposta. Perfeito? Ficou muito tranquilo, não ficou? Ótimo. Beleza, a questão número 15, de fato, ela é muito bonita. Vamos então agora a 17. Você deve estar pensando assim, essa 17 é a questão cavernosa. É aquela questão que eu fiz, jurava que tinha acertado, quando eu fui ver o gabarito, eu encontrei que não era o que eu imaginava. Então tem algum detalhe? Tem, pessoal. Para ficar mais fácil de explicar, eu coloquei um esqueminha aqui para que vocês pudessem estar interagindo comigo. A questão 17 eu vou ler com calma. Ela diz assim: em um bar, suco de tangerina é uma mistura de xarope com água na razão de 1 parte de xarope para 2 de água. Então vejamos, o suco traz 1 parte de xarope para 2 partes de água, certo? Tá aí. Já o refresco de tangerina é uma mistura de xarope com água na razão
de 1 de xarope para 5 de água. Perfeito? Então tá aí o que vocês vão ter. Até aí tudo bem. Aí ele diz, juntando 2 copos de suco com mais 1 copo de refresco, eu obtenho uma mistura de xarope com água na razão de... Bem, pode ter calma. Um erro comum, o erro de 90% dos alunos, é pegar o suco, como sendo isso aqui, coloca aqui e aqui. Pega o refresco e bota aqui. Pega o número de xaropes, pega o número de águas e acha que chegou, de parte de água, e acha que chegou a resposta. Esse foi o erro que talvez você tenha cometido. E aonde é que está o erro? Bem aqui. Pessoal, quando você olha para o suco, você está vendo que o suco está dividido em 3 partes. Está aqui, ó. Total de pedaços, total de partes, 3. Uma com mais 2 de água. Então são 3 partes apenas. Quando você olha para o refresco, você vai notar que ele está dividido em 6 partes. Ou seja, 1 de xarope para 5 de água. Então, tem um problema aqui. O suco tem 3 partes, enquanto o refresco está dividido em 6 partes. O que é que eu quero concluir? O que é que eu quero chegar? Eu não posso trabalhar com os dois, porque eles estão divididos em partes o quê? Diferentes. Isso, quando você está fazendo com fração, seria tirar o quê? O MMC, para juntar 2 frações quando estão com o mesmo denominador. Tudo bem? Então, volto a repetir. 3 partes de um com 6 partes de outros, você não pode jogar para cá, porque o equilíbrio não está sendo o quê? Mantido. Então, você tem que ajeitar. Isso seria a parte de fração normal. Tirava o MMC, deixava todo mundo com o mesmo denominador e resolvia a questão. Certo? Então tem que ajeitar. O que é que vai ter que fazer, Tiago? Deixar os dois com a mesma quantidade de partes. Ora, se o refresco já está com 6 partes, é fácil fazer o suco também se transformar em 6 partes. Você concorda comigo? Bem, então eu posso encarar esse suco como sendo, vamos lá, eu tenho que deixar um total de 6 partes, tá certo? Por quê? Porque quando o suco tiver em 6 partes e o refresco também com 6 partes, aí eu posso levar para lá para misturar, porque eles estão dividindo a mesma quantidade. Como é que ficaria então? Ora, se o suco tem 3 partes e eu quero transformá-lo em 6, é interessante multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. Você vai multiplicar o total por 2, então você vai levar todos os elementos também multiplicados por 2. Um xarope multiplicado por 2 ficaria 2 xaropes. 2 águas, então 2 vezes 2, 2 partes de água, 2 vezes 2, 4 partes de água. Perfeito? Quando você chega aqui, você está vendo essa estrutura, a mesma coisa aqui. Pessoal, quando você simplificar, vai dar no mesmo. Tiago, não vai. Eu vou dar um exemplo. Me dá a fração que representa o xarope. Você vai ter o xarope como sendo 1 do total de 3, 1/3. Se me dá a parte do xarope no segundo, a parte do xarope no segundo, você vai ter 2 partes do xarope para um total de 6. Se você simplificar, dá ou não dá 1/3 que estava lá em cima? Dá. Então o que é que eu fiz? Só fiz escrever de uma forma que eu consiga ter as 2 estruturas com o mesmo total de partes. Tá claro? Mas a proporção ficou mantida. Não se preocupe. Então eu não uso mais essa primeira estrutura. Eu vou usar essa. Tá aqui, ó. Porque agora tem 6 partes, 6 partes. Quando as duas estão com o mesmo total de partes, eu posso agora misturar? Fique à vontade. Vai ficar como? Vai ficar, vamos lá. Suco, 2 xaropes com 4 de água. Suco, 2 de xarope com 4 de água. Refresco, 1 de xarope com 5 de água. Vejamos, 6 partes. 6 partes. 6 partes. Pode juntar e misturar? Pode, porque agora está todo mundo com a mesma quantidade. Então já trabalhei e organizei tudo direitinho. O que é que vai acontecer então? Xaropes, vão ser quantos? 2
Com mais 2, com mais 1. 5 partes de xarope. Para quantos de água? 4 mais 4 mais 5. O que vai me dar o quê? Nessa brincadeira? 13 partes de água. Pronto. Então, pessoal, quando eu junto 2 copos de suco com o de refresco, eu tenho uma estrutura que vai ficar como? 5 de xarope para 13 de quem? De água. 5 para 13 seria, então, aquela substância final. Eu vou ter essa relação. Lembrando que eu não fiz um novo suco, eu só reescrevi com o mesmo total de partes que eu tinha do refresco, para que eu pudesse operar e juntá-los, perfeito? Quem quiser fazer com fração, era só tirar o MMC entre 6 e 3, que também vai dar 6. Tudo bem? Então tá aí como ficaria essa resolução. Pessoal, uma questão esplêndida, uma questão muito interessante, que você pode então guardar com chave de ouro, porque quando aparecer no concurso, você mata sem a menor dor de cabeça. O item correto seria então o item o quê? D de dado como resposta da questão número 17. Questão 15 e questão 17, duas questões que foram discutidas nessa aula, que dá para fazer uma revisão bem ampla do que nós gostaríamos. Perfeito? Um forte abraço, até daqui a pouco.